Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre definição de funções do usuário em C++, tá? No livro antigo, que é esse aqui em cima, né, isso estava no capítulo 8. E nesse livro, que é a versão mais nova, capítulo 6, tá? Então, se vocês forem consultar na biblioteca, ou se vocês tiverem alguns dos exemplares aí, vocês podem eventualmente aplicação, tá? Bom, vamos começar a lembrar aquele conceito, né, quando a gente fala função, né, y igual a f de x, né? Y de x implica o quê? Implica que você tem um dado que entra na função, tá certo? E esse dado que entra na função, você depois, ele vai passar por uma lei de formação, que é o f de x, e vai dar uma resposta que é o y, né? Então, por exemplo, né, se você pensar que a é igual a raiz quadrada de b, né, a entrada aqui é o b, né, e ele calcula a raiz quadrada e devolve a saída aqui no a. Tanto o dado de entrada é do tipo double, quanto o dado de saída é do tipo double. E o nome dessa função, ela é sqrt, tá? A gente pode usar essa função, pessoal, porque ela está programada na biblioteca MET, tá? E se ela está na biblioteca MET, alguém programou essa função, tá bom? A mesma ideia valeria para uma função com mais parâmetros, por exemplo, z igual a f de x e y, né? Onde entra dois parâmetros e sai um. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu pegar a igual a b elevado a c, né? B e c seriam, por exemplo, parâmetros de entrada e o a seria a resposta, né? Veja que o a, a resposta é do tipo double, os parâmetros de entrada também do tipo double, b e c. Então, eles entram na função, eu tenho o nome da potência, a potência faz esse cálculo, né? E ela devolve a resposta. O poll também é uma função que está na biblioteca CMET, ok? Então, quando a gente usa uma função, alguém tem uma função, tá? Então, o que é uma função? Uma função é um bloco, é um código, né, independente, né? Linguagens de programação fornecem inúmeras funções, né? Você usa funções diversas que vêm na própria linguagem, mas você pode ter funções que você cria. Algumas estão em bibliotecas, né? Então, como eu expliquei agora há pouco, o conceito de função, né? Entra uma informação e, por exemplo, as funções, várias funções disponíveis na biblioteca CMET, né? Nós podemos utilizar. Alguém programou, né? E nós temos a biblioteca CMET. Isso significa que esse princípio vale para várias outras operações. Você poderia ter funções que entrariam texto e sairiam números. Por exemplo, uma função que eu entro uma palavra e ele me diz quantos caracteres eu tenho, né? Ou, por exemplo, eu poderia ter funções que entram texto e sai texto. Eu entro 2, 3 palavras aqui e ele me compõe, ele me classifica as palavras em ordem numa única expressão. Enfim, seja como for, existem infinitas possibilidades. Mas o importante é entender que essa essência da função sempre existe, né? Você pode ter vários parâmetros de entrada e ele me dá uma resposta, e essa resposta vai ser de um tipo de dados, ok? Bom, então, a possibilidade do programador criar as suas funções, né, proporciona ele um grau de liberdade muito grande, porque esse grau de liberdade vai permitir que o programador ele faça nada mais, nada menos do que as suas próprias funções, tá certo? E ele, de repente, você pode botar todo um problema complexo dentro de uma função, né? Você pode pegar um programa inteiro e transformar ele em uma única função, e essa função vai virar um comando dentro de um programa que eu tenha, que eu vou desenvolver, né? Então, as funções proporcionam para a gente um conceito chamado de reuso, né? A linguagem C++ tem muito mais recursos, né? Mas é importante a gente entender que uma função pode ser um reuso, que a gente vai utilizá-la em outras situações, né? Muito bem. E qual é a ideia, né, de você fazer função, né? Ela poupa o retrabalho, né? E o retrabalho, na verdade, significa economia, né? Significa você pensar o tempo, horas programador, horas de programação, isso é um custo, né? Agora, toda função que a gente faz, né, vai ter um protótipo que a gente declara a função e vai ter o corpo do programa da função, tá? O protótipo, ele é opcional, a gente vai ver agora daqui a pouquinho, e ele é muito interessante em algumas situações, né? O corpo do programa, a gente precisa dele, precisa programar, isso não escapa, né? Então, recapitulando, né?
Toda função você tem um protótipo que você pode utilizar e você tem um corpo da função que você pode aproveitar aí tanto quanto você julgar interessante. Vamos pegar um exemplo aqui hipotético, né? Como é que é a estrutura da função? Você tem um tipo que é o dado que ele vai devolver, né? O tipo de saída da função, tá? Então, no protótipo você tem um tipo de saída. O nome da função que você vai utilizar. Por exemplo, a função que é de raiz quadrada foi batizada como SRT nessa posição aqui, né? A função seno, o nome seno veio aqui, e assim sucessivamente. E dentro desse parênteses do protótipo, você vai dizer o quê? O tipo e a variável que entra. Outro tipo, outra variável que entra. Se você tiver N variáveis, você vai ter, para cada variável, você vai dizer o tipo e o nome dela, tá? Então, isso aqui são os protótipos, isso aqui são os parâmetros que nós temos. O protótipo termina com um ponto e vírgula, tá bom? Agora, Professor, o corpo da... Oi, pois não? O senhor podia voltar nessa parte de novo aí do tipo vai, e do protótipo, por a gente favor? vai ter exemplos práticos que vão ficar mais claros, tá bom? Tá bom. Agora, a mesma linha que eu faço o protótipo, né? A mesma linha eu copio para criar o corpo da função, tá? Então, exatamente a mesma linha, só que agora não tem ponto e vírgula no final, sem o ponto e vírgula, tá? E aí eu abro e fecho chaves, e o que eu faço? Eu faço a lógica do meu programa aqui dentro da minha função, e no finalzinho eu tenho return e a expressão matemática, ou a expressão que seja, que vai sair como resposta da função. Essa expressão tem que ser exatamente do mesmo tipo de dado do que você especificou aqui, né? Então, para ficar um pouquinho mais claro, né, vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo é uma função sem protótipo, tá? Então, imagine o seguinte, a função soma, né? Olha só, o tipo que ela devolve é double, né? O nome da minha função é soma. O que ela faz? Bom, antes que ela faz, o que entra nela? Entra uma variável A do tipo double, entra outra variável B do tipo double, e o que ela faz? Ela me devolve a soma de A e B, tá? Então aqui é sem protótipo. A função soma pronta, no meio do meu programa, olha aqui, eu criei meu programinha, né? Ela está aqui antes do programa. Quando você não tem protótipo, ela tem que vir antes da main, tá? Esse código aqui está no formato do dev. O dev termina com system pause, tá? E tem esses parâmetros aqui, quando quem usar o compilador deve ser mais. Muito bem. Então, a variável x, y e s, né? Eu estou lendo a variável x, estou lendo a variável y, né? E olha como eu estou calculando a variável s, né? S é igual, chama a função soma e joga dentro dela x e y. Ele pega essas informações, ele joga para cá, ele faz a operação e devolve a resposta. Resposta soma, tá? E aqui ele exibe a soma. Professor, muito bem, pessoal. Fala. Uma dúvida. Por exemplo, eu entendi, você fez uma função que, no caso, ela não se encontra dentro, por exemplo, de alguma biblioteca, né? E o que eu não entendi, por exemplo, você declarou que dentro dessa função soma tem A e B. Aí ali você usou X e Y. Isso muda? Ou você tem que usar a mesma variável? O que acontece? Presta atenção. Essas variáveis que estão aqui, elas existem nesse pedacinho do código. Quando ela chega no final, quando ela encontra o return, elas deixam de existir, tá? Então, o que ele faz? Ele pega e joga valor x e y dentro da função. Vamos fazer o seguinte, eu vou codificar para vocês exatamente esse programa, né? Vamos pegar aqui limpar aqui, fazer um programa novo aqui, pagar o que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Vou exatamente criar aqui um programa novo, ok? Então, vou criar aqui a função soma, né? Opa, peraí, vocês não estão vendo aí, desculpa, eu esqueci que temos que compartilhar a tela, peraí. Deixa eu compartilhar o código aqui para a gente. Compartilhar, compilador. Professor. Oi. Quando que a gente precisa prototipar ou não uma função que ali não está prototipado, né? Mas não, ali não está prototipado, eu vou aproveitar esse exemplo que eu estou fazendo, e quando eu mudar de slide, eu volto nesse código, a gente vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, olha, essa aqui, né, a gente tinha usado antes, tinha a biblioteca MET aqui, né? Posso deixar ou não, tá? Em algum outro momento a gente fala. Vou criar a primeira função soma. Double, soma, tá? Aí eu tenho double, A, vírgula, double, B, ok? E
Eu vou fazer o quê? Vou abrir minhas chaves, né? Fazer igual que estava lá, escrever return A mais B, ponto e vírgula. Beleza? Certo? Essa era a soma que nós tínhamos lá no nosso programa, né? Agora aqui eu vou criar o quê? Criar as variáveis que eu tinha feito lá. Double, x e y. E vou aproveitar a pergunta do colega a respeito de variáveis. Interessante também. Então, Cout... Colocou o S. Peraí. Oi? Double X, Y e o S. É verdade. Double x, y e s. Obrigado. Né? Então, eu vou fazer aqui. Cout, abre aspas, x interrogação, né? Ponto e vírgula, Cin, xzinho. Tá? Cout, abre aspas, y, interrogação, vírgula, Cin, yzinho. Ok? Aí a nossa soma, S é igual, S é igual, soma, é importante escrever ali em cima, tá? X, vírgula, Y, ponto e vírgula, Cout, resp de resposta, igual, Szinho. Professor, o senhor colocou CO ali, ó. Não tá se auto, não. Obrigado. Muito obrigado. Né? Bom, pessoal, para vocês verem que a biblioteca MET não está sendo utilizada, eu vou retirar, inclusive, aqui, ó. Vou deixar. Então, o que nós fizemos? Fizemos a função soma aqui e chamamos aqui embaixo, tá? Muito bem, vamos... Né? Então, vamos rodar aqui, deixa eu rodar o programa, né? Lost Connection Server. Ai, que legal. Às vezes ele perde a conexão do server aqui, não sei por que ele faz isso, né? Vamos ver se ele vai rodar. Professor, Oi. enquanto está carregando aí, mas quando você definiu ali quando você criou ali, no caso, a função, né? Você falou ali double A, vírgula, double B. Se eu, por exemplo, tentasse fazer uma soma com 3 variáveis, ele não, essa função não serviria. Não, depende. Você tem. Escuta, a gente está começando a explicar, pessoal. Tem um monte de alternativa que a gente pode fazer, tá bom? Eu acho que eu vou ter que sair e entrar no programa aqui de novo. Copia o programa, senão depois vai ter que escrever tudo de novo. Eu vou ter que saber e voltar. Espera um pouquinho. Deixa eu tô encerrando aqui na raça aqui. Eu vou o programa aqui. C++, compiler, às vezes funciona. Um compilador online. Eu não sei porque às vezes ele tem esses problemas de... Tá? Vamos ver se eu compartilho novamente aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Professor. Oi. David perguntou assim, então todas as funções são escritas antes do corpo principal? Não, mas elas são escritas em algum lugar, tá? Elas não são escritas no corpo principal, mas são escritas em algum lugar. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá, eu fiz um copy-paste aqui para rodar, tá? Vamos ver se ele roda agora, que eu chamei de novo aqui. Vamos ver se ele... agora foi. Aí, por exemplo, x igual, vamos supor, 5, né? Y igual a 3. Tá? Resposta 8. Ok? Tudo bem, pessoal? Funcionou? Entenderam a ideia? Bom, essa aqui eu fiz sem... né? Essa eu fiz sem protótipo. Um detalhe, alguém perguntou, professor, quer dizer que se mudasse o nome das variáveis aqui, daria para fazer? Essa variável A e B, elas existem aqui dentro, né? Elas existem em função do programa. Eu poderia, em vez de trabalhar com A e B, eu poderia colocar aqui, ó, X e Y, tá? E eu vou colocar aqui X e Y, certo? Entenderam aí?
o que tem de diferente, meu Deus do céu, o que mudou de um programa para outro aqui, né? Basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, esse x e esse y aqui não é o mesmo x e y daqui, tá? Esse x e esse y aqui, ele existe nesse momento, tá? E quando o programa foi chamado. Então, é como se ele, na hora que ele chama a função soma aqui, ele abrisse uma bolha, né? E essa bolha que ele abriu, ele permite, ele faz com que o nosso programa faça o cálculo. E ele vai rodar normalmente, ele não dá erro. Opa, deixa eu abrir aqui. Perdão. Né? X, por exemplo, 6.3 e Y 7.1, né? Ele fez a soma. Entenderam a ideia, pessoal? Então, nesse momento, eu apresento a vocês, eu criei a função soma, né? E a gente tem que entender que as variáveis que eu coloco dentro da função, elas não existem, elas só existem nessa função aqui. Se eu criasse 50 variáveis aqui, quando ele encontra o return e sai, ele destrói. Ele vai na memória, ele cria as variáveis internas. O que ele faz? Ele passa esse x e y de fora dela para essas posições aqui. Beleza, pessoal? Tudo bem? Posso continuar a apresentação da... Professor, eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença, esse protótipo aí que você falou aí, de colocar o ponto e vírgula no final? Então, vamos agora responder a sua pergunta com a apresentação. Bom, então, aqui é sem protótipo. Então, agora atenção, né? Agora, presta atenção que nós temos aqui, tá? Agora nós mudamos, ó. O protótipo está aqui em cima, com ponto e vírgula, tá? E o corpo da função está aqui embaixo. Ok? Bom, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Ele vai fazer exatamente. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no código, eu vou jogar para baixo a função e vou tentar rodar. Sem protótipo. Vamos ver se ele consegue. Aparecendo o programa aí, pessoal? Tá, né? Sim. Vocês estão vendo, né? Olha só, agora olha o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar esse cara que está aqui, ó. Eu vou tirar daqui e vou jogar ele aqui no final. Certo? Tudo bem? Em princípio, deve dar erro se eu rodar desse jeito, tá? E eu já vou explicar por quê, ó. Vamos tentar rodar. E ele deu um erro, né? O que está dando erro? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, não foi declarada a função soma. Está dando esse erro, né? Ele está dizendo que deu erro na linha 9. Né? Está dizendo, ó, linha 9, tá? Ele está dizendo que deu erro aqui. Tudo bem? Então, agora, o que eu vou fazer? Ele deu erro exatamente porque ele não sabe o que é a função soma quando ele chega nessa linha aqui. Então, agora eu vou pegar essa linha, eu vou copiar igualzinho aqui, tá? E vou declarar aqui em cima. Declarar significa dizer para o programa o seguinte, olha, existe uma função chamada soma. E aí, quando ele chega aqui, ele fala, existe a função soma, aí ele procura, tá? Então, agora eu vou rodar o programa. E ele agora funcionou. Por exemplo, 3.03 mais 0.3. Né? Pronto, ele dá aí o resultado, 3.33. Ok? Então, voltando à dúvida, né? Por que tem que ter protótipo ou não? Né? Então, quando eu estou fazendo o programa, né? O programa, isso aqui é uma declaração, né? Mas essa declaração aqui é uma declaração com execução. Então, se eu não declaro, a mesma coisa, se eu esquecer de declarar uma variável aqui, ele diz o seguinte, não existe a variável, você esqueceu de declarar, né? Então, se eu não coloco a função em cima do programa, né, eu tenho que botar o protótipo para dizer para o computador o seguinte, olha, existe em algum lugar essa função chamada double, né, que ela funciona, tá? Então, ele precisa dessa informação, tá? E também tem um detalhe interessante, aqui eu estou declarando as variáveis, né? O protótipo, ele tem um monte de propriedades que a gente pode declarar aqui,
Eu só vou mostrar uma agora e não vai entrar em muita explicação nesse momento. É só para instigar a curiosidade de vocês. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. O que eu fiz aqui no protótipo agora, hein, pessoal? Eu tirei as variáveis, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, olha, aqui entra um double, aqui entra um double, né? Lá no programa eu estou dizendo que double é o x aqui e o y aqui para esse programa. Será que roda? Vamos ver. Né? Então, terminar aqui e vamos rodar de novo. Pronto, ele está rodando. 7.18. Né? Opa, aqui eu botei vírgula. É ponto, viu, pessoal? Aqui tem que tomar mais cuidado. Aqui. 7.18. Se você botar vírgula, já vai tentar. Botei 19.18. Né? E, por exemplo, 1.1. Novamente. 1.11. Né? Pronto, ele fez a conta. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Né? O que o protótipo informa para o meu programa? Né? O protótipo informa para o programa que existe a função com esse nome e o que vai entrar nela. Certo? E quando o programa encontra a função, o que ele faz? Ele procura no resto do programa a função e o que ele tem que fazer na função. Tá bom? Olha, poucas vezes eu consegui explicar fazendo essa demonstração bonitinha que vocês estão vendo aí, tá? Normalmente esse parâmetro que eu mostrei sem as variáveis aqui, eu normalmente nem mostraria, tá? Vamos voltar agora lá no PowerPoint. Professor, Oi. só voltando um pouquinho naquele caso ali, quando você indica ali o double entre parênteses, né, e depois lá embaixo você coloca ele novamente entre parênteses, ele associa, então, por exemplo, o XY lá que está na função soma com aquele double lá em cima. Exatamente. Eu entendo o seguinte, né? Eu imagino o meu cursor aqui, eu sendo o computador fazendo o programa, tá? Ele vem nessa linha e fala, existe uma função soma. Agora vem aqui, cria uma variável x, uma variável y, uma variável y. Beleza. Agora lê o valor de x. Ótimo. Lê o valor de y. Tá. Agora faz o seguinte, joga o valor de x aqui e joga o valor de y aqui, tá? Aí ele, nessa função soma. Onde é que está a função soma? Está aqui embaixo. Então joga o x aqui e joga o y aqui, tá? Agora, dentro desse programinho, o x é A e o y é B. Aí ele vem aqui, o que faz? Soma A com B. Legal. Deu um valor. O que faz? Cospe de fora. Cuspiu. Para onde que ele vai cuspir? Bom, vem aqui. Ele cospe o resultado e salva na variável S. Agora vem, exibe a variável S. Entenderam a ideia? Então, as variáveis que são declaradas aqui na função, elas existem apenas na fração de segundo, né, na fração de tempo que a função é executada. Por isso é que não tem problema se o nome das variáveis é o mesmo ou não. Tá? Agora, a função do protótipo é dizer o seguinte, existe a função com esse nome e vai entrar uma informação desse tipo, outra informação desse tipo. Tá certo? Se você esqueceu de colocar as variáveis aqui, o importante é que elas estejam aqui embaixo. Tá? Existem outros parâmetros que a gente pode brincar quando a gente usa o protótipo, tá, pessoal? Tipo, valor default, outras coisinhas aí. Mas vamos deixar isso mais para frente, tá? Eu só quis instigar mesmo a curiosidade de vocês. Muito bem. Então vamos brincar aqui, né? O cientista chegou para o Einstein e falou assim, doutor, ela me pediu um tempo e um espaço, né? Aí o Einstein respondeu, eu acho que ela... Piadinha infame do pessoal da área de exatas, mas é divertido, né? Então, por exemplo, a função velocidade, espaço e tempo. O que faz a velocidade, né? Espaço dividido por tempo. Né? Então, cria as variáveis D, T e V. Né? Distância, D, S, né? T, perdão. Calcula a velocidade. Ele faz essa funçãozinha aqui, né? E exibe a resposta. Tá? Então, o que eu quero que vocês tenham mensagem, metros por segundo. Tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, né? Alguém me disse uma vez, professor, para que fazer a conta aqui se você não podia fazer a conta aqui? Caramba, eu estou explicando que é função, né? É óbvio que você tem um programa simplesinho, que é uma operação de soma ou de divisão, você faz direto, acabou, não tem mistério. Mas se você tem um programa mais elaborado, aí você desenvolve conforme a sua necessidade, né? Por exemplo, esse é o enunciado que estava colocado no começo aqui. Então, vamos entender aqui, do nosso livro aqui, né? É o 6.7, né? Elaborar uma função para calcular a média de 3 números reais.
testar a função efetuando a chamada na main, né? Então, aqui embaixo nós temos valores para teste aqui, tá? Muito bem. Então, olha só, né? A função média, eu declarei ela aqui direto, né? E o que está acontecendo? Ela está sendo chamada aqui na main, ok? Beleza? Tudo bem? Bom, além disso, né, nós temos funções que não retornam valor, elas são do tipo void. Como assim void, professor? Né? Por exemplo, void mensagem. Né? Void é vazio em inglês, né? Aí, olha só, tem um programa, está chamando aqui mensagem, system pause e tal. O que acontece? A mensagem está dizendo aqui, né? Out e olá, universitários. Então, quando eu rodo esse programa, né, ele chama a função mensagem. Veja a diferença entre a função que não devolve nada e a função que devolve. Tem alguma variável recebendo informação aqui? Não, né? Não. Olha nesse exercício aqui. Aqui eu tenho uma variável recebendo o resultado. Por quê? Porque essa função tem um return, tá? A função void, olha só, ela não tem return. Ela simplesmente é uma mensagem aqui. Essa, no caso aqui, é uma mensagem na tela, mas poderia ser alguma outra coisa, tá? Então, quando a função não devolve mensagem, ela simplesmente é chamada no meio do programa, tá? Tudo bem? Bom, então vamos entender aí, né? As funções que não devolvem valor, é tipo assim, né? Função faz algo, né? Void faz algo, né? Pode até não ter nada como parâmetro de entrada, ou pode ter parâmetro de entrada. Você faz algum procedimento, não tem return aqui, e você chama ela sem atribuir igual para alguma coisa, ok? Bom, um exercíciozinho aqui, desse livro aqui, é o 8.1, né? Tenho certeza que ele está no livro novo, eu só não lembro o número dele agora, né? Agora, esse exercício tem alguma novidade aqui, ó. Então, eu quero fazer uma função para converter de graus para radianos, uma regra de 3, tá? Eu fiz aqui um GPR, graus para radianos, então ele entrou em graus e me devolve radianos, usando um protótipo, tá? A função, eu estou fazendo algo diferente do que eu fiz anterior, ó. Eu criei uma variável de trabalho interna, e aí ele calcula com a variável de trabalho e retorna. Essa função ainda, ela está usando o número π. Então, para usar essa função, essa sim eu preciso da biblioteca CMET. Ok, pessoal? Né? Muito bem. Eu agora aqui estou colocando uma situação, né? Vocês têm um compiladorzinho aí aberto, pessoal? Vocês estão com o compilador aberto? Tem que abrir aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo abre o compilador aí para a gente fazer uma atividade com o compilador, tá? Estou esperando vocês abrirem. 2 minutinhos para todo mundo abrir. Professor. Oi, 2 segundos. Um minutinho só, quero um negócio aqui. Vou desligar, 2 segundos. Não sai, tá? Tá, já. Oi. Ah, que legal. Tem gente botando comentário aí no compartilhamento, né? Muito bem. Conseguiram abrir o compilador, pessoal? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu não consegui compartilhar para vocês ainda, né? Então, estou com o compartilhamento da última atividade. Já pagou, professor? Sim, estou abrindo, né? Compartilhar, tá? Deixe-me abrir aqui para mostrar, para falar com vocês aqui, né? Então, vamos lá. Nós estamos no exercício usar para calcular conversão de graus para radianos, né? Certo? Porque eu preciso do valor em radianos. Então, vamos fazer aqui passo a passo. Como eu vou usar o número π, eu preciso da biblioteca CMET aqui, tá? Então, CMET. Ok? Bom, eu vou apagar aqui, vou fazer aqui a função. Graus para radianos, eu vou dar o nome, deixa eu apagar tudo aqui, vai que eu estou com muita informação aqui, não dá confusão. Eu vou chamar o nome graus para radianos, eu vou fazer assim, ó, GPR, tá? Graus para radianos, e eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de ângulo. Ok?
Então, esse nome que eu estou usando aqui, eu vou colocar aqui. Ok, pessoal? Tudo bem? Eu vou criar uma variável de trabalho, né? Eu vou chamar essa variável de trabalho, por exemplo, double tab de trabalho, ok? A minha variável trabalho, eu vou devolver no final a resposta. Bom? Mas eu tenho que calcular a variável de trabalho. Então, trabalho, opa. Trabalho vai ser igual, né? A variável ângulo, eu vou multiplicar pelo π e vou dividir por 180. Como é do tipo double, eu vou botar 1.0 aqui. Beleza? O que eu fiz aqui, pessoal? Essa graus para radianos, né? Eu fiz, na verdade, a conversão, né, de graus para radianos. Perfeito? Então, vamos fazer aqui, chamar aqui no programa, né? Double, por exemplo, x, certo? Que vai ser o ângulo. E eu vou perguntar assim, Cout, ângulo em graus. Em x. Ok? Aí eu quero a resposta. Então, Cout, e olha que interessante, eu já posso usar diretamente a função, né? Eu posso dizer o seguinte, ó, Cout, abre aspas, opa. Abre aspas. Ângulo em... Uma coisa que ficou errada aqui, tá? Esse espaço. Ângulo em radianos é igual. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu não criei a função graus para radianos, vou chamar assim, GPR, abre parênteses, x. Ok, pessoal? Opa, saiu NN aqui? Não. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, eu estou entrando aqui, cria a função graus para radianos. Eu estou lendo ela aqui, certo? E agora eu tenho aqui GPR aqui, né? Estou chamando, estou convertendo ela aqui. Tudo bem? Então, a gente pode fazer algumas experiências agora, né? Vamos fazer com ângulos que são fáceis a gente verificar, né? Por exemplo, 180 graus, quanto tem que dar 180 graus, pessoal? Pi, né? Professor, esse trabalho aí é o... Versão. Essa variável trabalho é uma variável interna que existe na função graus para radianos. Ela Tá. só vai existir nesse momento aqui. Quando eu passar a função... Então, ó, 180 tinha que dar pi. Beleza, né, pessoal? Vamos pensar 90 graus. Tem que dar metade, né? Então, 90 graus. Metade de π, né? Bem, vamos pensar, por exemplo, um ângulo 30 graus, né? Então, tem um valor de graus aí. Beleza? Tudo bem? Bom, isso pode... Professor, Oi. é possível exibir esse valor de forma fracionária? Bom, aí demanda algumas continhas aí para você fazer fazer bonitinho, né? Pi sobre 2, pi sobre 3, pi sobre 4, né? Isso não é tão simples assim, tá? Mas sim, é possível, só que você teria que mexer aí. Deixamos o desafio para uma ocasião que vocês dominarem um pouquinho mais a linguagem, tá bom? Tá. Eu vou voltar agora. Tem uma coisa muito interessante. Opa! Uma coisa muito interessante em a gente conseguir resolver desse jeito, né? A gente precisa lembrar que as funções trigonométricas, né, elas usam o formato do ângulo. Em que formato vai o ângulo, hein, pessoal? Hein? O seno, por exemplo, o que eu tenho que fazer, né? Seno, né? Seno
de, por exemplo, vou fazer assim, ó. Né? Só para ilustrar um pouquinho de brincadeira aqui, né? Os ângulos precisam ser lidos em radianos, né? Então, eu posso agora fazer o seguinte, ó. Eu posso pedir para ele exibir função seno, e eu vou colocar dentro aqui, ó, graus para radianos na minha variável x. Tá? E ele já vai dar a resposta. Ele vai dar a resposta do seno do ângulo, né? Vocês estão bons aí de ângulos notáveis, pessoal? Vocês se lembram de notáveis? 30, 60, 45. Ó. Então, por exemplo, quanto que é o seno de 30? 1/2. Aí, bateu? Legal, né? Vamos aí. Quanto que é o seno de 90? É 1. É 1, né? Ok? Quanto é o seno de 45? Aí de 2 por 2. 2/2. Certo? Tudo bem? E por aí vai, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Foi interessante criar uma função graus para radianos para a gente aqui? Né? Eu acho que foi, né? Eu acho que foi, né? Não sei se foi nessa turma ou numa outra turma, tinha um pessoal sofrendo com um exercício que usa a lei dos cossenos. Acho que foi numa outra turma, não foi com vocês, não. Professor, Né? tem como descer para mim ver como você montou a função? Ah, não vou descer não, vai ter que ver a gravação. Claro que tem. Aqui, ó. Beleza. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, nós temos aí alguns recursos muito interessantes para funções, tá? Muito bem. Vamos voltar agora no nosso PowerPoint, certo? Deve estar aparecendo para vocês aí. Já apareceu? Eu não tô vendo aqui, pessoal. Vocês podem dar um feedback aí? Está aparecendo? Positivo. Então tá bom, né? Muito bem. Então agora vamos continuar aqui na nossa apresentação aqui, né? Então eu tenho aqui exatamente a brincadeira que eu acabei de fazer, né? Tá nesse PowerPoint aí para vocês, de uma maneira parecida, não exatamente igual a que eu fiz, né? Então vocês podem a partir daí usar para uma série de recursos, né? Quando eu faço essa seno de função seno com GPR dentro, né? É mais ou menos aquele conceito que eu expliquei para vocês, né? Quando eu tenho y igual função de g de x, por exemplo, y igual f de g de x, né? Então, serve bastante para esse tipo de situação para a gente aproveitar. Ok? Tudo bem? Bom, continuando. Professor. Né? Oi. Eu não posso definir uma função que já existe, né? Tipo, usar um nome que já tem. Isso daí é mais básico do que funções, né? Isso, na verdade, ele é relacionado à nomenclatura de variáveis. Eu passei meio batido por esse tema com vocês, mas assim, você não pode criar variáveis, você não pode criar nome de funções com nomes que já estão sendo utilizados pelo ambiente, tá? Senão isso você vai ter algum problema, tá bom? Então, sim, não podemos, respondendo a sua pergunta, não podemos criar variável, não podemos criar função com o nome de alguma outra função que já exista, tá? Vai dar conflito. O próprio compilador reclamar na hora de rodar o programa. Então, lembrando conceitos aqui, né, de y igual a f de x, né? Por exemplo, raiz quadrada de módulo de x, né? A gente usa sqrt e fbs de x, né? No nosso caso, a função seno está na biblioteca MET, né? O GPR foi a gente que fez. Então, usando o conceito de y igual a f de g de x. Ok, pessoal? Bom, exercício desse livro aqui, o 8.3, né? É uma funçãozinha para converter de graus Celsius para Fahrenheit, né? Então, a gente usando aquela formulinha que vocês aprenderam no colegial, né? De calorimetria física, né?
exatamente exercício. Veja, o nome eu deixei grande aqui, Celsius para Fahrenheit, mas vocês poderiam fazer um CPF, por exemplo, aqui, né? E depois um FCP também, só para fazer essa brincadeira, né? É tudo uma questão de treino e exercício. Todos esses exemplos estarão gabaritados para vocês aí no nosso exercício, né? Temos outras situações que a gente pode utilizar. Por exemplo, quando eu falei da biblioteca MET, eu disse que não existia função secante, né? Agora você sabe como fazer a função secante, né? Ou, por exemplo, log de A na base B, né? Eu posso usar o recurso de logaritmo na log de A na base B, né? Ou ainda, raiz enésima, né? Eu posso fazer a raiz enésima de uma potência qualquer. É tudo uma questão da gente criar as funções que nos interessam. Alguém poderia dizer, mas por que essa função já não existe na biblioteca CMET? Porque a gente pode criar. Então, se você pode criar, você não precisa, nesse momento, fazer esse tipo de coisas, né? Muito bem, pessoal. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Na sequência, nós temos alguns exercícios, né? Para a gente brincar um pouquinho, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer rodar aqui, né? Nós temos alguns exercícios aqui para a gente brincar, né? E eu até vou até gabaritar algum deles, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa agora sim, uma pausa de uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, agora no meu relógio são 10 horas, né? Então, nós temos aí 10h15, eu vou retornar, e aí a gente vai para a terceira parte da nossa aula de hoje. Tá bom assim, pessoal? Tudo bem? Professor, Oi. essa que o senhor deu ainda na época da presencial. Vocês chegaram a fazer essas funções? Não era Isso função. que todos fizeram, né? Mas eu lembro que foi dada essa atividade. Mas não era Mas função. agora... Não era nesse sentido, mas era essa atividade. Exatamente. Só que agora eu vou pegar algumas delas como treino e a gente vai entrar na atividade propriamente dita, tá? Então, estou agora dando a transmissão nesse momento. Vamos fazer uma pausa de 10, 15 minutinhos.